Olha só, vocês dizem que nós estamos em guerra. Que guerra é essa que só um lado pode atirar? Vou falar do Rio de Janeiro e não é diferente de lugar nenhum do Brasil. Se um policial militar do Rio de Janeiro, se ele atira num vagabundo, dificilmente ele não vai para a cadeia. Se não atira, dificilmente ele não vai para o cemitério. O que é isso que está acontecendo? O Estado tem que ser, o chefe tem que ter responsabilidade. O comandante da missão dá os meios e é responsável por tudo que acontece ou deixa de acontecer. Você está tratando com gente com um fuzil, que mata inocentes rindo o tempo todo. Nem carro blindado adianta você ter mais no Rio, porque os caras vão de fuzil. E a blindagem não pega tiro de fuzil. Você quer continuar tratando esses caras com direitos humanos? Então o que o senhor faria? Olha, se o Congresso me der o excludente de ilicitude, pode ter certeza, você nem precisa das forças federais. O nosso próprio policial militar e policial civil dá conta dessa questão. É carta branca para matar, é isso. Então não precisa nem de não, você não vai matar, não. Você deixa ele atirar em você, ele pode dar uma florzinha nele, tá ok? Resolver o problema. Que se diz torturado, alguns eu acho até que aconteceu alguma maldade com isso, mas em grande parte não. É uma política, né? Uma forma de que eles usavam de dizer que eram torturados exatamente para conseguir indenizações, conseguir piedade por parte da população, conseguir votos e poder. Essa história não está bem contada na questão da tortura, porque só se lembra de um lado da história, o outro lado não. Se nós tivéssemos perdido a guerra naquele momento, hoje, com toda certeza, seríamos uma Cuba aqui nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Olha só, o editorial do Roberto Marinho, de 7 de outubro de 1984, publicado na capa do jornal o Globo, diz lá o primeiro parágrafo: participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Será que o clima não está muito parecido com aquela época? Quem nos salvará? Muitas instituições já fizeram meia-culpa pela participação e pelo apoio ao golpe de 64, deputado. Primeiro que não foi golpe. Né? Golpe é quando alguém mete o pé na porta e tira aquele cidadão de lá, ou executa, ou faz uma maldade qualquer. Ele simplesmente deixou o Brasil. E quem declarou vago a cadeira do presidente na época foi o parlamento brasileiro. E tanto essa história ela é intrigante que há poucos anos, por iniciativa do PSOL, foi votado um projeto de decreto legislativo para anular a sessão de 2 de abril de 64, que cassou o presidente João Goulart. Então essa história tem que ser contada com todo. Quer ver, um dos votos que foi por aclamação, né? Todos foram, né? Aclamação, foi do Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães votou no dia 11 de abril de 74 em Castelo Branco para presidente. Eu te pergunto agora, devolvo aqui o seu questionamento, né? Tancredo Neves foi eleito de forma democrática ou não? Ele foi eleito pelo colégio eleitoral, que era... Me responda, por favor. Que era a Constituição, então, vocês não aceitariam, vocês não iam aceitar também Tancredo Neves, assim como não aceito nenhum dos 5 militares. Então vamos fazer justiça. Era a regra em vigor, a Constituição. Bernardo. Deputado, boa noite. Boa noite. O senhor tem criticado a política tradicional, tem criticado a corrupção dos grandes partidos, mas o senhor passou muitos anos no PP do Paulo Maluf, o senhor passou anos no PTB do Roberto Jefferson e até recentemente o senhor era visto com muita frequência ao lado do ex-deputado agora preso, Eduardo Cunha. Queria lhe perguntar o seguinte: o eleitor deve acreditar no candidato que faz esse discurso de outsider ou no político que passou tanto tempo do lado de gente que está condenada por corrupção? Primeiro, raras vezes eu estive ao lado do Eduardo Cunha. Não é verdade? Não. Eu gostaria de ter estado mais vezes ao lado dele, inclusive. Agradeço a ele a aprovação do voto impresso. Quando você fala aí, Paulo Maluf, Roberto Jefferson, por ocasião da votação da ação penal 470, Mensalão, o senhor Joaquim Barbosa foi muito claro. Ele disse ali, trocando em outras palavras, né, que eu fui o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. O senhor Roberto Youssef, delator, também disse, em delação premiada, em juízo, disse que eu fui um dos 3 deputados federais do PP que não foi buscar dinheiro na Petrobras. E eu fui o único deputado entre 1.428 candidatos que não aceitou doação de dinheiro da JBS Friboi. Então não é porque eu estou naquele meio lá que eu sou corrupto, tenho essa intenção, ou não sou aquilo que na prática eu represento.
E o dinheiro da JBS que entrou para o senhor devolveu, depois o partido depositou exatamente a mesma quantia na sua conta. Sim. Olha só, em 2014... Muito claro que foi uma doação disfarçada, não? Calma, eu te explico. Em 2014, você não podia doar para candidato. Você tinha que doar para o partido. A JBS, entre outras empreiteiras, doaram para vários partidos. E o presidente do meu partido me ligou, o Ciro Nogueira, e falou que ia botar 200 mil na minha conta para a campanha. Agradeci. Ao longo de 4 anos, eu agreguei quase 3 milhões de reais, só que no mesmo dia, ou melhor, no dia seguinte, um assessor meu, que é o major da Polícia Militar de Brasília, Jorge Oliveira, ligou para mim e falou, olha, esse dinheiro que entrou na tua conta é da JBS Friboi, do partido. Então, eu devolvi para o partido o dinheiro em cheque. A revista Veja, obrigado, Thaís, foi a única imprensa que fez essa matéria e pediu do partido o dinheiro do fundo partidário. Porque quando você recebe o recurso, você vem carimbado a origem dele. Então, não aceitei. E naquela época, prezado Bernardo, não existia a figura da propina legal. Então, sabia que ia ter problema, até porque a JBS tinha pego há pouco tempo, talvez por influência do senhor Henrique Meirelles, que estava no conselho da JBS Friboi, pegou empréstimo de 9 bilhões de reais. E aproximadamente 5% disso doou para partidos. Ora, uma empresa que vai buscar empréstimo doa 5% para partidos, com que interesse? Está na cara, foi uma operação casada, está na cara que ali nasceu a figura da propina legal. Vamos ao Leonense, vamos lá. Deputado, voltando aí, boa noite, primeiramente. Voltando à questão da ditadura. Tivemos na presidência da República, nesse período democrático, um homem que passou pelo exílio, o outro foi preso político, e teve até uma senhora que, oriunda da luta armada. O senhor fala com muita desenvoltura sobre esse período e já rendeu homenagens a agentes da repressão. Sim. Então, o senhor vai ter peito para abrir os arquivos e permitir que a sociedade tenha acesso aos arquivos da ditadura? Primeira coisa, a senhora é Dilma Rousseff, não é isso? Sim. Onde ela esteve na semana retrasada? Representando o Foro de São Paulo, em Cuba, na democracia cubana. Vocês acham que essa senhora lutou por democracia? E o senhor vai abrir o arquivo? Peraí, o primeiro marido dela, Cláudio Galeno, está vivo ainda, mora no México. Ele sequestrou um avião com 96 a bordo e foi para qual país democrático? Foi para Cuba. O segundo marido dela, que acabou de morrer, morreu há pouco tempo, Carlos Araújo, ele contou tranquilamente, num programa de televisão, que durante a lua de mel com Dilma Rousseff, fazia o quê? Para estimular o seu relacionamento, com toda certeza. Expropriava bancos, roubava armas em quartéis e roubava caminhões de carga na Baixada Fluminense. Está a herança dela aí. Hoje em dia, os caminhoneiros, os transportadores, arcam com prejuízo de 1,5 bilhão de reais por ano, fruto de roubo de carga no Brasil. Você acha, com todo respeito, o prezado jornalista aqui, esse tipo de gente lutou por democracia? Você acha disso? Quando Fidel Castro morreu, eu estava lá chorando aos prantos no túmulo daquele homem que matou tanta gente. Você acha que eles lutaram por democracia de verdade? Então, se eleito, o senhor vai abrir os arquivos para a gente saber dessa história? Não tem mais arquivo nenhum. Tem sim, tem sim. Os centros de inteligência guardam os arquivos. Desconheço. Essa é a lei da anistia, sepultou isso aí. E a esquerda? Então o senhor vai ter a mesma postura da Dilma Rousseff? Vai abrir seus arquivos também? O senhor vai ter a mesma postura dela de manter os arquivos fechados, então? Isso é uma ferida que tem que ser cicatrizada. Quebramos de porrada ele e... O senhor acha que as Forças Armadas vão destruir seus arquivos? O senhor acha mesmo? Os papéis têm um prazo de validade no nosso meio. Eu quero pegar os papéis do BNDES, esse sim, quero pegar para ver para onde esse pessoal da esquerda, do PT, Dilma, Lula, emprestaram dinheiro, doaram dinheiro para Fidel Castro, para Hugo Chávez, para Cristina Kirchner, para Angola, para Bolívia, isso eu quero saber. Isso o Brasil tem pressa e quer saber. Os demais, aconteceu, lamentavelmente aconteceu.